Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Quem conversa com vocês, professora Júlia Andrade. Eu vou falar sobre a redação do IBFC. A gente já tem nossa banca definida, então todas as informações que eu passar para vocês aqui, bastante atenção. Por quê, gente? Porque eu trabalho com discursivas há quase 25 anos. Nesse processo de trabalhar com discursivas há quase 25 anos, eu posso falar para vocês que toda semana eu tenho informação sobre discursivas, porque ou estou trabalhando, preparando os alunos para o concurso, ou estou na fase recursal do concurso, né? E sempre faço meu trabalho assim com muita honestidade, muita clareza, né, das informações que vou passar para os alunos, em razão de que o momento é único, ou vai ou racha. E em se tratando, né, exatamente desse Instituto Brasileiro, tá certo? De formação e capacitação, ou seja, o IBFC, a gente realmente tem uma chance. Eu vou explicar, vocês vão entender por quê, tá? Primeira notícia, é uma redação difícil? Não. Quando é difícil, eu falo. Por exemplo, o aluno faz redação comigo para a Fundação Carlos Chagas, eu falo. É redação, é atualidades? É, então é difícil. É conhecimento específico? Não, é mais tranquilo. IBFC é uma discursiva bem mais tranquila, tá? Então a gente vai ver que tem essas questões. O que você precisa bater critério avaliativo é o que eu quero comentar com vocês para tornar isso tudo palatável a partir de exemplo, tá? Que eu trouxe aqui. Segunda questão importante, né, sobre IBFC. O tema que a banca vai trazer necessariamente tem que ser um tema afim da minha área de estudos? Não. Ah, vou ter concurso para o Tribunal de Justiça. O tema tem que ser sobre justiça? Não. Pode ser que sim, pode ser que não. É 50% de chance mesmo, tá, pessoal? Quando a gente faz um apanhado de temas do IBFC nos últimos 5 anos, você de redação, tá? É uma banca que fez mais discursivas de conhecimento específico. Eu lembro vocês que teve essa questão. Mas quando eu faço um apanhado, né, nos últimos 5 anos dos temas, você vai ver assim, praticamente meio a meio. A banca em determinado concurso, fazendo aquele concurso com um tema afim da área mesmo, e em outras situações com temas bem atuais, uma banca que adora falar de redes sociais, adora falar sobre sustentabilidade, enfim, né, são assuntos que estão aí. Agora a gente tem inteligência artificial, foi assunto dela, em concurso relativamente recente, né, não tão recente assim, mas é isso. Podem ver que os exemplos que eu vou mostrar para vocês aqui são exemplos de concursos passados, tá? A gente vai comentar aqui. Tá vendo um exemplo aqui de Minas Gerais, do agente de segurança socioeducativo, foi de 2022, né? O da IBSER, 2023. Porque nesse meio tempo a banca andou fazendo mais concursos com conhecimentos específicos. Então, em termos do que você vai entregar, né, tua redação simples, se você tem dificuldade para fazer o concurso, não se preocupe, porque você seguindo um passo a passo, estudando os critérios avaliativos, você vai entregar uma redação, sim, dentro desses critérios para a banca, tá? Vez ou outra, né, falar nisso, o aluno fala para mim assim, Júnior, você tem uma redação com nota total que você possa me mandar para eu poder estudar, tal, tal? Eu tenho uma certa birrinha de fazer isso. Vou explicar para vocês por quê. Primeiro, existe a lei de proteção, né, de dados, eu preciso da autorização do aluno. Em segundo lugar, pessoal, toda vez que eu entregava uma redação que tinha nota alta, o aluno me devolvia um e-mail pejorativo, assim, criticando aquela redação que tinha nota alta. Não tinha nada a ver comigo, é de um aluno que me mandou. Que podia ser meu aluno, podia ser aluno de outra pessoa, sem problema nenhum. E eu ficava assim, nossa, agora eu tenho que explicar, que eu dava um trabalho para explicar. Por quê? A redação que você produz lá na hora do concurso público é uma redação brilhante? Claro que não. Impossível. Você está trabalhando sob pressão, você não entrega o brilho. O brilho muitas vezes acontece aqui na preparação, não é? Mas engraçado, professora, o aluno ficou com total nos critérios e a redação tem erro, dá pra gente ver que tem. Tem, gente. A banca leva em consideração o momento, o tempo, a pressão, ela leva isso em consideração. Então, quando o aluno está diante de uma redação tirou total, que ele acha que aquela redação tem alguma precariedade, eu falo com ele, bata todos os critérios avaliativos, certo? Progressão tem? Explique o que é progressão. Os quesitos que são relacionados ao critério conteúdo tem? Ah, são cumpridos assim, se assado. Pronto. Então está explicado por que, que a banca deu essa nota. Então, às vezes cada concurso é uma situação. Às vezes você vai se deparar com redações precárias, mas
para os critérios que a banca está utilizando, o aluno entregou a redação. É aquele aluno que não vem aqui procurando, né, um curso para ele fazer um concurso de redação. Não é isso. Ele vem procurando um curso para ele compreender a banca e entregar uma redação dentro dos padrões da banca. É isso que é importante você entender, tá? Então, esse é o tradicional sobre concurso público. Por isso que toda aula inaugural que eu dou, que eu vou falar sobre as diretrizes da redação, eu estou falando exatamente do caminho da redação para aquela banca. Chamo sua atenção, né? Vocês vão ver que IBFC, agora muita atenção a tudo que eu vou falar. IBFC traz uma grade no edital. A grade tem um conjunto de critérios. Porém, lá no próprio edital, o IBFC anota sempre essas informações aqui, sempre. Você vai ver, por exemplo, que clareza, concisão, precisão, não aparece aqui não, ó. Não tem aqui. Mas na hora que a banca te entregar a redação corrigida, ela vai te entregar também uma grade avaliativa. Esses critérios vão aparecer lá. Então, muita atenção, tá bom? E aí o aluno vai falar, mas ela não trouxe o edital. Ela trouxe, anotado nos itens do edital. Então, cuidado com isso, eu vou chamar atenção para isso, tá certo? Outro aspecto importante. Isso aqui, ó, é uma redação adaptada para eu dar aula, naturalmente, tá aqui. Quando o IBFC te entregar a sua folha corrigida na fase preliminar, na chamada correção preliminar, né, contra a qual você pode recorrer, ou seja, seria a tua segunda chance de mudar a nota da redação, ela vai te entregar uma folha. O que tem? É a sua folha, ali estará a sua letra escrita e tal, numerada de 5 em 5, a cada 5 linhas a banca coloca número para você se orientar em relação ao total de linhas que você está gastando. Mas ela não vai anotar nada nessa folha. Nada. Do outro lado estará uma tabela com a sua nota. Esse tipo de correção é muito ruim, tá? Muito ruim. O Sesgran Rio faz isso, não é? IBFC também faz isso. O aluno tem que cobrar do Ministério Público um acompanhamento do concurso, pedir um termo de ajuste de conduta, pedir para poder marcar pelo menos a linha onde foi que você errou. Por quê? Porque senão, na hora que você for recorrer contra a nota discursiva, você tem muito pouco instrumento para recorrer, fica muito dependente de professor ficar fazendo recurso para você. Sem contar, e eu sempre gosto de avisar com toda a honestidade do mundo para o meu aluno, sem contar, gente, que IBFC reduz nota na fase recursal. Já reduziu. É um hábito? Não, não é um hábito. Mas como já aconteceu 2 vezes, não é? A gente tem que ficar atento, certo? Então é uma fase bem tensa. Eu particularmente não gosto muito de trabalhar com recursos do IBFC. Às vezes abro a oportunidade, mas eu sou muito clara. Mesmo na propaganda do recurso eu falo, ó, reduz nota. Tenha muita consciência do que você vai fazer, tá bom? Reduz sempre? Não, fica muito tempo sem fazer. Mas uma hora ou outra resolve fazer isso, certo? Mas não pode reduzir. Gente, o concurso público é muito cheio de teoria, mas a prática dá uma dor de cabeça que vocês não imaginam. Então, quando alguém fala isso com vocês, não fiquem questionando. Tem vídeos meus aqui no canal, por exemplo, vídeo do TCM do Rio, que foi IBFC que fez a prova, aluno com redução de nota. Tá bom? Então, assim, vem o professor de direito administrativo e diz, não pode, papapá, ppp. Linda teoria, mas depois você fica passando aperto na justiça. E nem sempre o resultado te favorece. Então, o que a gente faz, Júnior, diante de uma situação como essa? Ora, você pode pedir o chamado termo, né, o instrumento que o Ministério Público vai usar, que seja um termo de ajuste de conduta, antes mesmo da tua redação ser corrigida. Na hora que você começar a fazer o concurso público. Por favor, gostaria de que a banca anotasse os erros de forma clara, transparente, no processo de correção. Não é para que, eu tendo que recorrer ao meu direito ao contraditório, eu possa exercê-lo com todos os instrumentos que me garantem a completude desse exercício. Tá bom, gente? Então, gosto de falar isso para vocês. Vamos agora às questões mais atuais sobre concurso público, entrando já nos critérios avaliativos. Então, já falei um pouquinho sobre a banca para vocês, vamos entrar nos critérios avaliativos. Pessoal, para o desenvolvimento da discursiva, o candidato deverá redigir com clareza, concisão, precisão, coerência e objetividade.
Pronto. Vou falar desse critério clareza. Muita atenção à história que eu vou falar para vocês aqui, para vocês considerarem bastante o que eu quero dizer sobre clareza. Estamos em 2024. 2024, assim como os anos anteriores, mas anos pós-pandemia, a gente nota uma diferença na concorrência. Qual é a diferença? As inscrições dos concursos continuam altas, como as inscrições pré-pandemia. Tá? Vou pegar a pandemia como o muro, tá, gente, que divide o concurso público. Certo? Aqui, ó, Covid. Então, no período pré-pandemia, no antes, o que acontecia? Inscrições em alta. No pós, inscrições também em alta. Presença na hora da prova, antes em alta. Faltava gente? Faltava, mas percentuais menores. Pós-pandemia, presença na hora da prova, muito em baixa. O que eu estou querendo dizer? Se você resolveu estudar para o teu concurso, você quer muito, a hora é agora, porque a maior parte das pessoas não vai fazer essa prova. Não vai. A gente observou isso em 2021 na retomada dos concursos. 2022 nós professores continuamos observando. 2023 uma tragédia, o pessoal não ia. 2023 começou de fato a era dos concursos novamente, né? Porque tem governos que não gostam de concursos e é a política desses governos, não estou criticando. E tem governos que gostam de fortalecer o Estado, o direito deles, também a política deles. Então, o que acontece? A gente entrou numa era de novo de concursos, né? Todo mundo fazendo concurso. E aí, as pessoas não voltaram as mesmas da Covid. Como assim, Júnia? Preste atenção. Antes, já existia, eu falo para vocês, eu trabalho há 25 anos com concurso praticamente. Eu vi toda uma geração se transformar, sair das salas de aula presenciais e ir para o online. Vi essa transformação. Mas antes do período da Covid, estava todo mundo em sala de aula, estudando. Ora, gente, o pessoal se inscrevia, o pessoal colegava um com o outro, um impulsionava o outro, eles iam fazer provas juntos, às vezes alugava ônibus, ia para outro lugar fazer prova, uma van. Todo mundo estava junto no mesmo barco. Havia um coletivo de concursos públicos. Então, mesmo que a pessoa não estivesse preparada, ela não deixava de ir, não. Ela ia. Muito difícil ela não ir. Certo? Mas no pós, quando as aulas passaram a ser online de fato, você quase não teve a volta das pessoas para a sala de aula presencial. Quase não teve. Olha que eu sou tão honesta, gente. Eu dou aula online. Eu tô advogando contra o online. Olha só, de certo modo. Então, essa coisa de as pessoas não irem para a sala de aula, elas começam a estudar, elas perdem a motivação porque é difícil estudar sozinho, né? Claro, no fundo, todo aluno está sempre estudando sozinho, mas não encontrar um colega que faz concurso, não ver que alguém do teu lado passou, né? Te dá parece que você tem mar aberto, sozinho, sem uma boia. Essa que é a impressão que se tem, né? Então, esse isolamento faz com que muita gente não consiga manter o ânimo. Daí, a queda nos concursos. E por que eu tô falando, né, sobre isso? O nível das redações também caiu pra caramba, tá? É nesse ponto que eu estou chegando. E aí, como caiu muito, o que as bancas estão recorrendo? Ah, por isso que eu falei, preste atenção que eu posso salvar a tua vida. Clareza. Clareza passou seu critério da vez em 2024. Gente, como eu disse para vocês, eu participo tanto da preparação quanto da fase recursal dos concursos. As últimas provas, principalmente, as bancas pegaram no pé dos candidatos em relação à letra. Já que os conteúdos estão fracos, elas resolveram pegar no pé do mais básico possível, letra. Mas é só por causa de problema de ortografia? Não, legibilidade. Pode ver que teu edital vai trazer em caixa alta, legível. Eles não querem mais pelejar para ler aquilo que eles não vão compreender. E mais, por exemplo, eu peguei uma redação, né, desses concursos considerados concursos da nata, concurso do Ministério do Planejamento e Orçamento. Por exemplo, 60 linhas, aluna, 69 erros gramaticais. Mas ela tinha 69 erros, Júnia. Claro que não, gente, quase nenhum erro gramatical. Mas tinha muito i sem pingo,
muito J minúsculo sem pingo, muito não, né, cujo tio fazia isso aqui. Tudo isso a banca foi cortando. Vírgula que parece ponto, tá certo? Acento que você não sabe para que lado tá. Tudo isso a banca cortou. Concurso do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. 60 linhas na discursiva. Aluno com 31 erros gramaticais. Quais erros gramaticais? Quase nenhum. Não tinha erro de concordância, não tinha erro de regência, não tinha erro de pontuação. Mas a letra, todos os problemas de desenho de grafema, né? O não, ele fazia assim, a banca foi lá, cortou, não aceitou. Por quê? Porque os conteúdos, quando eu olhei os conteúdos do TCE do Paraná, por exemplo, da maior parte das discursivas, os conteúdos, assim, o assunto foi fácil, os assuntos não foram tão complicados assim, né? Na área administrativa, por exemplo, mas o pessoal não está tendo gana para força para estudar, tá bom? Então eu espero que você me ouvindo, você consiga se manter firme, né? E pensa, olha, eu vou me dedicar porque a hora é agora, a professora falou, a hora é agora. E quando eu falo as coisas com os alunos, pessoal, eu tenho vários e-mails de vários relatos de alunos que passaram em concurso depois de ouvir o que eu tinha para falar para eles, tá? E levar essa questão bem a sério. Então, às vezes, uma palavra que você dá, você constrói a vida de uma pessoa, né? Você ajuda essa pessoa a alicerçar melhor a vida dela. Então, a gente faz isso com amor, faz isso com muito senso de responsabilidade, e daí vai, tá? Então, entregue uma letra, que clareza não é só letra, mas é principalmente, entregue uma letra legível. Júlia, minha letra não é legível, pelo amor de Deus. Faz letra palito, tá? Que é essa letra aqui do legível mesmo. Ó. Ah, eu não consigo. Compra um caderno de caligrafia e vai escrevendo tudo na caligrafia. Certo? Vai lá fazendo suas anotações, seus resumos, lista de compra, faz na caligrafia. Por quê? A caligrafia rapidinho ela aumenta a sua letra um pouco. Ela aumenta, melhora um pouco a forma da sua letra. Ela fica um pouquinho mais legível, tá bom? Bem rapidinho fica. A caligrafia é uma coisa muito rápida que resolve. Ah, mas eu precisava de um professor de caligrafia. Não, olha aí no YouTube que você acha aula de caligrafia para você conseguir encaixar os grafemas certinhos assim no seu devido lugar. Tranquilo? Perfeito? Show. A banca vai analisar, pessoal, a concisão. Importantíssimo para esta banca. Veja só. Vocês vão ver que a banca vai cobrar de vocês na lata coesão. Vai cobrar e vai cobrar mesmo, tá? O que é coesão? É a costura entre as expressões, a costura entre parágrafos, a costura dentro dos parágrafos, né, em relação aos seus períodos, a costura dentro de uma oração principal para uma oração subordinada. Mas a coesão entre orações, os examinadores não veem muito, porque o assunto coesão, preste atenção à professora de vocês, o assunto coesão é muito amplo, muito amplo. Então, lá na fase da correção, né, os corretores recebem orientação no material de correção. O que a banca quer dessa questão? Ela já anota aqui, gente, ó, pontuação. Não estará anotado para vocês na prova, mas faz parte do assunto coesão. A banca joga o assunto de forma ampla e tem os recortes preferenciais dela. Então, ela anota aqui pontuação, ela anota continuidade e progressão. Ela está seguindo a teoria da professora Maria da Graça Costa Val, tá? Que trabalha exatamente esses critérios. E anota uso de articuladores. Então, tem vários autores que trabalham coesão. Né? Se pegar a professora Inguedori Koch, é diferente. Pega a professora Maria da Graça Costa Val. Ela tem outros assuntos dentro de coesão, né? Então, um assunto muito amplo. Mas a banca anota essa teoria para o corretor. Então, o corretor, quando olha para o teu texto, ele vai olhar a coesão movida pela pontuação, que vai dar movimento para o texto e vai trazer articuladores. É isso que ele vai olhar. Por isso é muito importante você escrever uma sentença X, ponto, você criar oportunidade de coesão, ou seja, usar mais o ponto, de tal modo que ao sair da sentença X, X encontre uma costurinha, ou seja, uma comunicação em X, em Y, que lembra X. E quando se for para o período Z, haverá um ponto em Z que lembra Y. Tá vendo? Um elemento vai lembrando o outro. Então, o texto vai sendo costurado, né? A banca gosta, é chamada continuidade de progressão, tá? É um núcleo que vai se dar por meio de ponto final.
tá certo? Sempre esse ponto sendo usado o tempo todo. Entendeu? Então, trabalhar com períodos menores é muito importante. Outra, a banca vai analisar a precisão. E sempre aluno queima a largada com esse assunto. O que é precisão? É saber olhar para o tema. Gente, tema de redação, vou apagar aqui, tá? Só para eu escrever. Tema de redação, ou trabalha a origem de alguma coisa, essa origem é denominada causa, motivo, causa, origem, onde é que vem um problema, ou trabalha o efeito do problema, da problemática, efeito, consequência, certos danos gerados, quer dizer, o efeito, tá bom? Ou vai trabalhar a solução, medidas para combater, o combate a não sei o quê, como prevenir no seu clamais, tudo isso é mecanismo de solução, tá certo? Então, ou a banca trabalha isso, ou isso, ou isso, ou a soma de um desses elementos, de dois desses elementos. Geralmente, BFC adora uma soma, normalmente, né? Então, pede lá causas e efeitos do aquecimento global, do aumento, né? Causas e efeitos. Você vai analisar as causas e efeitos. Como a sistemática da língua portuguesa começa da esquerda para a direita, a gente escreve da esquerda para cá. Se a gente fosse árabe, a gente escreveria da direita para a esquerda, tá vendo? É o sistema, né? O sistema linguístico nosso é dessa forma. É muito comum os alunos falarem das causas e praticamente muita gente esquecer os efeitos. Falta de prática de redação, né? O aluno não tem olhar para a redação. Ele é aquela pessoa que está aprendendo a dirigir, gente. Ela não tem um olhar para, né, para as manobras. Ela não tem aquele olhar assim, aquele jogo, né? De vamos dizer assim, de ações muito rápidas quando ela precisa, ou seja, aquela perícia, né, em dirigir ela não tem, então ela não tem uma direção defensiva muito boa, porque ela está começando. Então é a mesma coisa, redação é uma prática, olhar para o tema é sempre uma prática. E daí você ter essa coisa bem amadurecida na sua cabeça. Então você precisa prestar atenção em tudo que está escrito, porque a banca vai analisar a precisão. Perdeu parte do tema, não tem jeito, 70% da nota sendo otimista, né? E com 70% você faz o quê por enquanto? Nada, muita coisa não vai dar para fazer, né? Vamos tentar novamente, tá bom? Não é interessante, tá certo? Mas coerência, combinação, é aquilo que eu faço para harmonizar o texto. A minha linguagem combina com aquela palavra que eu escolhi no geral, né? Tem aluno que coloca lá em que pese. Nunca usou isso para falar na vida. Então não, se não te é natural, não use, porque vai ficar um pouco incoerente. Será que coerência, olha, isso aqui é muito interessante. Tem gente que faz redação e esquece que o contratante é o serviço público. Esquece quem rege aquele contratante é a Constituição Federal, é o documento base daquele contratante. Que ali está expressa a forma como a República pensa, a República e seus poderes. Aí o aluno pensa, isso aqui eu não vou escrever, né? Cabeça do aluno que não pensa em concurso. Eu não vou escrever isso aqui, porque isso aqui eu considero uma política, sei lá, de esquerda. Ele vem com esse argumento, mas ele está fazendo serviço, fazendo concurso para o Estado. Ah, mas o meu Estado é de direita. Não interessa. O que a Constituição preza? Então, para o lado que vai, venta a Constituição, é que você decide o tema. Não é porque a banca pensa assim, a banca pensa assado. Né? Então, eu estou diante de uma polêmica, né? Sobre a questão, por exemplo, cotas raciais. Eu sou a favor ou contra? Eu tenho que pensar, peraí, cota racial. Cota racial serve para quê mesmo? Eu vou pensar, para poder dar oportunidade para as pessoas pretas e pardas, né, ingressarem no serviço público, ingressarem nas universidades brasileiras. Ah, mas eu sou contra. Aí eu penso, peraí, é uma política de Estado? É. Ui, 2 pés atrás. Não, eu não sirvo para esta contratação. Eu estou comunicando uma coisa que não interessa. É a mesma coisa de você fazer um concurso, fazer uma prova de trainee para uma empresa privada e a empresa quer ver se você condiz, teu perfil condiz com a política dessa empresa. E aí você tem que entregar um texto, o que você diz no texto não condiz, você é brilhante, mas não serve.
Entendeu? Então, o que você vai escrever tem que ter coerência com a finalidade, né, com os objetivos da república, porque você está indo para um poder republicano, querendo ou não. Ele é do Estado, mas ele, muitas vezes, ele pode ser de um Estado, mas ele tem um caráter republicano, é concurso público. Então, onde é que está isso? Artigo 3º da Constituição Federal é bastante definidor. Você precisa ler para ver se você se enquadra, para ver se é o que você quer, certo? Porque não é só as pessoas que pensam em serviço público, elas pensam apenas no bônus, mas elas não pensam nos ônus. Então você tem que ter uma noção de para onde você está indo. Senão você fica na fila do concurso ad eterno, né? Ah, eu quero estabilidade. Tá, né? Mas você pode entrar no mar revolto, tá certo? Então tu tem que saber para onde você está indo, né? Lê esse artigo 3º da Constituição Federal, porque ele é muito importante para você encerrar a redação. No artigo 3º eu tenho o quê? Os objetivos fundamentais da República, certo? Que, de uma forma, né, resumida, falam sobre promoção de uma sociedade mais solidária e mais justa, né? Vai falar também sobre combate à pobreza e à miséria, vai falar sobre redução das desigualdades, né, regionais do país, vai falar sobre a não discriminação de por qualquer motivo. E aí, quando vem lá uma política afirmativa, essa política é o quê? Ela está pedindo para a sociedade solidariedade. Então, você tem que pensar, né? Tem que pensar, porque ser servidor público tem que entender o porquê, senão, ou vai, eu falo para vocês, ou vai entrar numa revolta no próprio concurso público, ou entra numa revolta quando estiver lá dentro, né? Porque só decorou para entrar, não entendeu a filosofia do serviço público, acaba fazendo coisas que não são condizentes e acaba respondendo administrativamente, né? Na melhor das hipóteses, por isso, tá bom? Então, não, é difícil para entrar, você precisa ter condições de ingresso, entender o que estão esperando de você lá dentro. E aí, pessoal, a banca também vai te cobrar objetividade. Então, a coerência, só voltando um pouquinho, ela está na combinação, aquilo combina com você, o que você escreve combina com você, você sabe para que você está escrevendo, para quem você está escrevendo, não é? Os exemplos que você apresenta, eles são condizentes com o teu ponto de vista ali na redação? Teu ponto de vista é condizente, né, com o poder que está te contratando? Então é isso, certo? A pontuação que você usa é coerente, suas escolhas, né? Porque existe uma questão estilística também na pontuação. Você tem as regras, mas você também tem as escolhas. Ah, eu uso vírgula para enumerar. Ah, não, prefiro enumerar com ponto e vírgula. Você mantém isso, essa sua decisão ao longo da redação. Isso é coerência. Coerência são as decisões que você toma e teu ponto firme em relação às suas decisões e a compreensão do porquê dessas decisões. Isso é coerência. Isso está na sua expressão de escrita. Tranquilo? Objetividade. Ir direto ao assunto. Se a banca te pede, olha, quando a banca quer ferrar o aluno no concurso público mesmo, ela vai pedir soluções para alguma coisa. Ela vai querer medidas para combater alguma coisa. Ah, o combate ao machismo na sociedade brasileira. Quando fala em combater, está buscando solução. Então, o aluno às vezes passa a redação inteira, falando sobre as causas da violência contra a mulher, sobre as consequências. O combate não vem de jeito nenhum. O combate aparece lá na conclusão. Muito ruim tua redação. Se a banca quer objetividade, você trabalha o combate logo de cara. Você pode até falar um pouquinho das causas, mas combate na lata. Porque ela te pediu, tá? Ela te pediu objetividade. Ela quer ver resposta logo na entrada. Tranquilo? Então, joia. Outra questão, né? Pessoal, na hora da prova, prefira caneta, tinta preta. A banca deixa preto. O azul, prefira preta. De ponta média, uma bique transparente, né? A bique não dá nada pra falar isso, mas não é a bique que interessa, é você que me interessa. Então, pega uma caneta bique preta transparente. Por que eu não gosto muito da azul? Porque toda vez que o aluno me manda na fase recursal discursiva que é a digitalização da caneta azul, eu vejo que não fica tão transparente assim. E às vezes, como a banca não marca o erro de português que aconteceu na prova, o erro gramatical, às vezes ela tá vendo uma vírgula que tá aparecendo ponto final. Por quê? Porque não digitalizou todo o desenho, tá? Quando é caneta preta, fica bem mais nítido. Com detalhe, não sendo caneta preta de ponta fina, porque se for caneta preta de ponta fina, parece lápis.
E aí fica muito apagado. Como que o examinador corrigiu, só Deus sabe. Entendeu? Então fica essa dica para você. Outra, será atribuído do zero a redação que tiver extensão inferior ao mínimo de linhas estabelecido. Eu vou dar 2 avisos muito importantes, que são avisos bobos, mas são avisos importantíssimos. Pessoal, chegou na hora da prova, principalmente para quem é novato. Olha para o fiscal. Não fica com pressa de você fazer a tua prova. Olhe para o fiscal, pegue todas as informações. Ah, mas o fiscal... Sim, existem fiscais que são preparados às vésperas, né? Os coordenadores de sala, fiscais, etc. Acontece. O que você faz? Olhe para o teu caderno de prova e leia as instruções. Por quê? Porque, gente, toda segunda-feira chega um aluno, eu falei com vocês, existe o antes da Covid e o pós-Covid. Né? Pós-Covid, alunos com notas não tão boas assim, né? Redações com notas altas, mas redações bem fracas quando você compara com antes da Covid, etc. E tem sempre chega aquele aluno que fala, Júnia, olha, eu fiz um negócio que eu não sei se eles vão corrigir minha redação, eu já sei que fez, M. O que é? Ah, eu fiz a minha redação no rascunho. Ou só eu comecei a fazer a minha redação na folha definitiva. Quando eu vi, não era o rascunho, era a folha definitiva. Aí a redação não ficou tão boa assim, eu corri, ficou muito rasurada. Eu falo, Deus, está escrito folha definitiva, tem que ler. Ah, eu não coloquei o meu nome, não assinei a folha. Tem tudo isso. Então, você tem que prestar atenção no que você está fazendo, para não jogar o teu momento fora, certo? Para depois você não ficar se lamentando. Então, é isso. Outra questão, gente, mínimo de linhas. IBFC, na hora do caderno, vai voltar com essa referência para você. Vai falar ao mínimo de tanto, o máximo de tanto. Esse mínimo precisa ser cumprido. Se você fizer uma linha a menos deste mínimo, acabou o concurso público. Entendeu? Acabou. Aí é só no próximo. Tá? Não acabou sua vida, não. Acabou só o concurso. Mas já te deu prejuízo suficiente. E atenção, muita atenção que eu vou falar. Redação sobre atualidades. Redação sobre atualidades, né? O que acontece? A gente trabalha sempre perto do máximo. Sempre para o máximo. Ah, assim, 2 linhas, 3 linhas, faltando para atingir o máximo. Isso é chamada redação ideal. Sobre atualidades. Redação de conhecimento específico não precisa, mas de atualidades você é um texto só, então deu sangue. Perfeito? Aquilo que eu falei para vocês, né? Os critérios, a banca resume no edital os seus critérios. Na hora da prova, ela vai dar esses critérios associados a estes aqui. A banca faz uma excelente divisão, tá, gente? Ela é muito equitativa entre os elementos de estrutura e de conteúdo, os elementos gramaticais, coesão, padrão gramatical. Você vê que praticamente 50% nesse processo de avaliação. Sendo que a banca bate em cima pra caramba da coesão, tá? Então, só para vocês terem noção disso que eu tô falando, vou chamar a atenção de vocês aqui. Ó. Por exemplo, esse aqui foi o concurso de Minas. Né? Então, nós temos aqui, o tema foi o quê? Pegou teu caderno de redação, olhe para o tema primeiro, não fique lendo os textos motivadores antes, não. Olhe para o tema. Aqui te pede para você produzir um texto dissertativo argumentativo, entre 20 e 30 linhas, a respeito do seguinte tema. Qual é o tema? Os efeitos, aí você tem que ficar bem ligeiro, ó. Os efeitos sociais, tá vendo? Não são quaisquer efeitos, são efeitos sociais do abandono de crianças e adolescentes, onde? No Brasil. Porque se você só falar dos efeitos sociais de abandono de crianças e adolescentes e não citar o Brasil, 70% da nota, tá? Vai ficar chato. Tudo bem? Como é que você cumpre a precisão temática? Ó, veja bem, ó. O abandono de crianças e adolescentes no Brasil é reflexo do fracasso de uma série de políticas públicas que visam garantir direitos básicos da população mais vulnerável. Ponto. Infelizmente, essa mazela traz diversos efeitos sociais. Tá vendo? Ó? Tá vendo que aqui bateu tudo, tá? Então, tente, já na introdução, trabalhar com a precisão temática, certo? Ora, se a banca quer os efeitos, também apresente esses efeitos na introdução, de forma resumida, mas apresente. Quais são os efeitos? Efeitos sociais graves como a manutenção da desigualdade intergeracional e a marginalização. Tá vendo? Já apresentou os 2 efeitos
que é isso aqui? Eu estou cumprindo qual atributo? Atributo da objetividade. Entendeu? Tá certo? Show. Veja que a banca vai exigir de você coesão, né? O que eu falei? O que ela nota para o examinador? Ela nota pontuação, continuidade de progressão, uso de articuladores. Se ela nota pontuação, gente, eu preciso, neste parágrafo, né, que tem aqui umas 5, vai ter lá na manuscrita, né, umas 5 linhas, eu preciso colocar pelo menos um ponto, porque eu preciso demonstrar coesão aqui dentro. Então, eu coloquei um ponto aqui. Esse um ponto vai me permitir trabalhar um nexo de coesão, que vai fazer com que esta sentença Y tenha ligação com essa sentença X. Tá vendo? O abandono de crianças e adolescentes no Brasil é reflexo do fracasso de uma série de políticas públicas. Infelizmente, essa mazela, que mazela? O abandono das crianças e adolescentes no Brasil. Então, quer dizer, aqui está o xizinho, tá vendo? Que é o que liga Y ao xão, tá? Então, é dessa forma que a gente articula. A gente vai cumprindo, entenderam? Que a gente vai cumprindo passo a passo da banca. A banca também gosta, Júnia, de argumentos. Vamos lá. Vocês vão ver que a banca não anotou aqui, por exemplo, nesse quadro que eu estou com ele aberto, a palavra, né? Ela anotou argumentos aqui, ó, na qualidade de conteúdo. Quando ela anota para o examinador, ela anota assim. Que, gente, teoria da argumentação é algo muito amplo. Por exemplo, eu tenho um livro de teoria da argumentação de um autor francês, mais recente livro sobre isso, que tem 52 tipos de argumentos, tá? Mas o que a banca anota? O que ela quer ver nesta argumentação? Ela anota lá para o examinador corrigir. E você já está sabendo aqui, né? O que ela anota? Ela anota critérios como atualidade, conceito, capacidade de lidar com conceitos, relevância e originalidade. E aí, como é que fica isso na prática? Veja bem, atualidade, conceito, relevância e originalidade. Eu vou começar pelo conceito. A capacidade por lidar com o conceito, né? Para lidar com o conceito. Gente, o conceito é diferente de definição. Definir é dizer o que é à luz do dicionário. Né? Se você diz substantivo é nome, isso é definição. Nenhum gramático discorda, é definitivo, tá? Ou seja, é um conceito objetivo, todo mundo concorda. O conceito em si é subjetivo, é a forma como eu vejo que aquilo é. O que é aquilo para mim? Não é? Então a banca quer que você conceitue. Por isso é muito comum nas redações do IBFC, as redações que tiram notas boas, olha só, o aluno às vezes já começar com um conceito, por exemplo, aqui está o verbo ser, ou o aluno pegar o primeiro, né, argumento dele, já meter um conceito aqui. Então o conceito ele vem muito pelo verbo ser. Então veja só, o tema da redação é efeitos sociais do abandono de crianças e adolescentes no Brasil. Aqui começou. O abandono de crianças e adolescentes no Brasil é reflexo. Então aqui está conceituando o que é esse abandono no Brasil, né, desse público. Ele é reflexo de um fracasso, do fracasso de uma série de políticas públicas, né, que visam garantir direitos básicos da população mais vulnerável. Então, para você o abandono é isso, ele é reflexo disso, né? Aí você vem aqui, ó, preliminarmente é preciso considerar que os efeitos sociais do abandono são devastadores. Então, para você, olha só, você trouxe um conceito do que é o abandono e depois eu trouxe um conceito do que são os efeitos desse abandono. Eles são devastadores, mas para quem? Não só para os próprios jovens, mas também para toda a sociedade. Então veja que você foi dando contornos conceituais. Isso a banca analisa, tá bom? Deixa o teu verbo ser na manga, porque esta banca analisa. A FGV cobra isso? Não. Não cobra. Só se você tem noção como é que redação muda de concurso para concurso. A Sesgran Rio está fazendo vários concursos. Cobra? Sim, Sesgran Rio adora conceito. Está lá a orientação para o corretor. Atenção à forma como os alunos lidam com conceitos. Os candidatos, né? Lidam com conceitos. Entendeu? Então, pronto. Outra questão, a atualidade do argumento. Ora, quais são os efeitos sociais gerados pelo abandono de crianças e adolescentes no Brasil? Né? Os efeitos são, coloquei 2, manutenção da desigualdade intergeracional e marginalização.
vai haver uma desigualdade entre gerações e marginalização. Para mim são as consequências, vamos supor, tá? Essa redação não é minha, ela foi ajustada para eu dar essa aula, mas estou falando para mim de forma fictícia, como se eu fosse a redatora. Então, eu tenho essas duas ideias: manutenção da desigualdade intergeracional e marginalização. Para mim, são os dois argumentos que eu vou usar como efeitos. Ora, esse argumento é atual? Vou pensar. Abandono de criança mantém desigualdade entre gerações? Sim, porque se uma criança foi abandonada, ela tiver outra criança, ela vai mantendo a desigualdade. Ela não tem acesso a estudo, não tem acesso a trabalho, de repente, né? Criança abandonada gera uma marginalização, isso é atual? Sim, eu vejo isso acontecer. São problemas tradicionais que também são atuais. Então, a depender do tema, você não tem como você julgar a atualidade para uma coisa muito nova. Não tem como, a depender do tema. Mas tem tema que tem argumento, que é atual, tá, gente? Vou citar o caso, ó, que aconteceu essa semana aí num concurso. Por exemplo, houve um tema de redação que eu até apliquei numa turma minha, que era para falar sobre os problemas da justiça, do poder judiciário no século XXI. Então, vem lá, o tema era esse. Os problemas enfrentados pelo poder judiciário, né, no século XXI. Ora, o poder judiciário tem um monte de problema. Tem morosidade, que é a lentidão, né, das decisões, das soluções de conflito. Tem os problemas de acesso. Você tem os problemas de pessoal, né? Quantitativo de pessoal é sempre em defasagem em relação ao tanto, por isso que é morosa, né, na justiça, o tanto de coisas que tem para decidir. Você tem problemas. A justiça enfrenta o quê? Fake news. O Poder Judiciário enfrenta bastante fake news. O Poder Judiciário faz o que também? Né? O Poder Judiciário enfrenta. Eles têm preocupação com o vazamento de dados, né? Então, eles são ligados à segurança de dados. O mundo está se tornando cada vez mais digital, então tem a questão da digitalização dos seus serviços. Então você tem esse monte de problemática. Aí acontece o que, gente? Você tem que escolher. Na redação não dá para colocar isso tudo. Na redação você tem que escolher 2, 3 argumentos e trabalhar em cima. Fortalecer esses 2, 3 argumentos. Se você colocar morosidade, é um problema atual? Mas também é um problema tradicional. Como a justiça tem outros problemas para lidar, por exemplo, fake news, é muito mais atual que morosidade. É um problema do século XXI, principalmente. Não que fake news tenha nascido no século XXI. Veja bem, existe mentira desde sempre. E ela foi bastante praticada, né? Em vários momentos da história, principalmente. Ela é praticada pela mídia tradicional também. Ela é praticada pelas redes sociais. É que depende do poder investido e depende do que se quer. Então, fake news existe. Só que no século XXI, ela virou um problemão. Ela é super atual, não é? A segurança de dados, sim, é um problema atual. Então, entre quantidade pessoal, dificuldade de acesso à justiça, morosidade, você tem que esses 2 aqui são muito mais atuais. E aí, para uma banca como IBFC, saber fazer essas escolhas tem um pezinho, tá? Você pensar seu argumento. Peraí, eu preciso pensar também no fator de atualidade. Certo? Certo. Preciso pensar no fator de originalidade. Como é que eu vou descobrir a originalidade do argumento, Júnior? Isso já foi estudado. Muito simples. A banca te dá texto base. Você vai ver que tem sempre 2, 3 textos. Este texto aqui, da prova do Agente de Segurança de Minas, ele vai falar sobre a questão, né, da falta de cidadania, quando a sociedade gera uma criança de rua. Ela é um sintoma mais agudo da crise social. Os pais são pobres, não conseguem garantir a educação dos filhos, que muitas vezes são obrigados a trabalhar desde criança. Por isso, esses filhos, quando crescem, vão continuar pobres. Gente, do que esse texto está falando? De uma manutenção, né, de um círculo vicioso de quê? De pobreza. Se a gente olhar para essa redação aqui, ela vai trazer a manutenção da desigualdade intergeracional, entre gerações. Este argumento é original do aluno? Não. É um argumento similar ao texto base. Nossa, Júlia, mas aí, coitado,
né? Não, gente, tem que ver se tem algum original. A marginalização é original? É. Por quê? Porque os textos base não trabalharam a questão de marginalização. Eles trabalharam da perpetuação da pobreza. Então, quer dizer, um argumento não é, mas outro é original. Dá para a redação um bom equilíbrio? Dá. Certo? Então, muita atenção a isso. Claro, quanto mais original, melhor para mim. Tá certo? Tudo bem? Lembrando que eu sou numa concorrência. Então, quanto mais eu trabalho de uma forma melhor, né? Ou seja, mais original, melhor fica, tá? São informações relevantes? São muito importantes. E como é que eu vou demonstrar a importância delas? Né? Quando eu estiver no texto, para demonstrar a importância, o fundamento, a consistência desse argumento, eu posso colocar exemplo, né? É o caso aqui deste primeiro argumento, que vai trabalhar a questão da pobreza intergeracional, e aqui vem na questão da política de cotas, né, como uma forma de barrar a continuidade dessa pobreza intergeracional. É um instrumento republicano, posso não gostar dele, mas é um instrumento republicano importante, né, que eu vejo como uma ação, considerada ação afirmativa, para tentar, não é, uma ação compensatória, para tentar diminuir a pobreza, uma vez que a maior parte dos pobres, nós sabemos, são pretos e pardos no país. Né? Então, não que não haja pessoas não pretas e pardas que não sejam pobres, mas a concentração, quando você olha num bairro, por exemplo, de classe média, tem muita empregada doméstica ali, muita empregada chegando, né? Melhor dizendo, você vai ver a cor dela, tá? Então, é isso. Aqui também o segundo argumento está falando sobre a questão da marginalização, né? E aí cita o mapa da violência, trazendo uma idade média, certo? De sobrevivência desses meninos na rua. Então, esse mapa da violência vai trazendo relevância para a minha informação. Porque às vezes eu tenho uma informação que é relevante por si. Por si. É uma informação nova, original e relevante pela sua importância. Mas há informações que são corriqueiras e eu preciso da relevância. E como eu vou dar relevância? Acrescentando algum mecanismo de comprovação. Tá bom? Certinho? Tudo bem? Joia. A forma de encerrar, sempre de forma republicana. Sempre de forma republicana. Você pode encerrar fazendo um resumo do texto, você pode encerrar trazendo soluções. Pode. A IBFC não tem uma preocupação em ficar analisando tua conclusão. Eles vão analisar para corrigir gramática. Não tem uma preferência pela conclusão. Mas a tua conclusão, quando você encerra de forma republicana, você diz a que veio no concurso. Então veja aqui, ó. Portanto, proteger crianças e adolescentes é um imperativo necessário de incumbência do Estado, em razão do seu dever republicano. Tá vendo? Tal dever, olha só, tá vendo? Ó, dever, coesão, se exprime nas ações de combate à pobreza e à miséria, dever republicano, e a toda forma de discriminação, dever republicano. Né? Assim, com o espírito de se construir uma sociedade mais justa e solidária, dever republicano, o Estado e a sociedade civil precisam quebrar o ciclo de abandono e garantir a proteção integral dos direitos das crianças e dos adolescentes, conforme prevê o ECA, né, o Estatuto da Criança e Adolescente, ou seja, instrumento republicano. Tá bom? Tudo bem? Então, entenderam? E aí, pessoal, é assim que a gente vai fazendo uma redação para o BFC. O que a banca vai olhar, não é nessa redação, volto aqui a repisar para a gente fechar essa primeira parte. Ó. A banca vai olhar clareza, então clareza, eu comece já com uma letra que dê para o examinador ler. Frases mais curtas ajudam na manutenção da clareza? Sim. Texto bem coeso ajuda na manutenção da clareza? Sim. A banca vai olhar concisão, ponto final ajuda na manutenção da concisão? Sim, porque traz frases mais econômicas. Daí você trabalha mais com ponto final, fala menos, então você fala de forma mais dosada. Precisão e palavras do tema, não perder o tema de vista. Coerência, né? Saber o que você está fazendo no concurso público ajuda muito. Mas também para que você usa as expressões. A coerência, ou seja, o exemplo que você apresentou é compatível com a teoria que você trouxe. Então, a coerência é essa compatibilidade que eu tenho que pensar nela o tempo todo. A objetividade, sou eu ir direto ao assunto, oferecer resposta rápida para a banca e trabalhar em cima dessa resposta. Entenderam? Né? Com isso, quando eu trabalho dessa forma, eu ganho progressão. Por quê? Eu vou trazer um grau de informatividade.
Os meus argumentos que são o quê? São conceituais, são atuais, são originais e são relevantes, né? A banca vai analisar isso, tá certo? Eu vou trazer aqui na qualidade do meu conteúdo, né, uma sensação de organização daquilo que eu escrevi, uma vez que eu resumi tudo na introdução e depois vou desenvolver tudo na conclusão. Eu vou trazer uma interpretação dos fatos, né? Eu posso comentar algum elemento ali que eu trouxe na redação que é um fato. Eu posso trazer informações ou opiniões de terceiros, por exemplo, especialistas, posso para fundamentar, né? Mas a banca, gente, exemplos simples entregam a melhor redação dessa banca, tá certo? Depois, a redação tem que ser coesa, eu tenho que tomar muito cuidado. E o padrão gramatical, eu vou errar bem menos se eu usar mais ponto final. Então, gente, frase curta é a essência da discursiva do IBFC, tá bom? Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram, né, vão seguir aqui estudando conosco ou querem estudar conosco no Turma de Redação com Cursos, embaixo desse vídeo vocês vão encontrar a descrição para vocês fazerem a inscrição de vocês, né? E o pessoal do Turma segue com mais comentários com base nesses critérios.